Gente, estamos aqui já no 8º domingo falando sobre a igreja do Senhor. Quando você pensa em igreja, naturalmente, acho que a sua mente, o seu ideário, se remete a um prédio, geralmente de forma triangular, na parte de cima, talvez uma torre, um campanário, ou talvez uma abóboda, assim como as igrejas ortodoxas, católicas, ou como as mesquitas muçulmanas. As pessoas tendem a pensar em ícones nas paredes, vitrais ou vitrôs, como você quiser. Quando você pensa nas pessoas que fazem a igreja, os chamados sacerdotes, que essa palavra é usada restritivamente de forma errada, você pensa também em alguém mais ou menos paramentado com roupas características de alguém que você já o distingue como sacerdote. Em geral, um pastor, um padre, um guru já se veste diferente das pessoas no seu dia a dia. Então ele já é distinguido pelos paramentos. E de vez em quando ele se distingue também pela forma de falar no vibrato. Geralmente a voz é mais impostada e tem um certo vibrato na voz, não é? Para dar um ar de dramaticidade. Naturalmente essas ideias praticamente nos possuem, mas não correspondem necessariamente à verdade. A igreja não é o prédio. Já temos visto aqui por 8 domingos que os 3 primeiros séculos da vida cristã, do cristianismo, a igreja sobreviveu sem prédios. E os pastores e bispos e obreiros não tinham roupas diferentes das pessoas. Isso só aconteceu quando a igreja foi permitida construir seus prédios e os pastores começaram então a usar roupas diferentes, que conferiam certo status nobiliárquico no meio do povo. E aí vinham cores diferentes que distinguiam também de classes diferentes. A partir do século XVI, XVII, os norte-americanos começaram a adaptar o uso de uma beca ou de uma clêngima, que é aquele colarinho clerical chamado, que os anglicanos, luteranos, ortodoxos e católicos gostam de usar, alguns outros evangélicos usam também, mas popularizou-se o uso da gravata, que parece que vem, é um tipo de corruptela da palavra croata, aquele país que foi vice-campeão do mundo, não é? Croata, corbata, gravata, e aí instituiu-se uma obrigação do chamado líder da igreja usar gravata, mais ou menos como a burca. Na Idade Média, uma mulher amava tanto o seu marido que não queria ser cortejada por outro homem. Então ela resolveu colocar um lenço sobre sua face. Os outros homens gostaram tanto que começaram a obrigar suas mulheres a usar burca. Veja só como são os costumes da estética. E como de vez em quando a gente se rende a esses negócios. Igreja não é nada disso. Pode existir sem prédio. Nós existimos aqui 12 anos sem prédio. Nos reunimos em churrasqueira, no quintal, ao ar livre, no apartamento, no salão de festa, em casas de pessoas que nem frequentavam a igreja e nem evangélicas eram. No parque da cidade, 12 anos foi assim. Depois alugamos um espaço numa escola e lá ficamos uns 8 anos. Aqui estamos por 4 anos, mas podemos não estar também aqui. Igreja é outra coisa.
Liderança da igreja também é outra coisa. Nós colocamos na ideia de que o líder da igreja, ou liderança na igreja, tem que ser também feita por pessoas bem afeiçoadas. Em geral, eu acho que isso é quase que imperceptível. Nós achamos que liderança da igreja também é feita por pessoas socialmente aquinhoadas, pessoas que têm carros bons, pessoas que moram no Jardim Botânico, no Lago Sul. Então achamos que liderança também está mais ou menos associada a um certo tipo de status social. É bom você desencapetar dessa ideia. Se você pensa assim, faça uma sessão de descarrego e livre-se dessa ideia. O cristianismo não começou com pessoas bem falantes. O grego do Novo Testamento, koiné, diferentemente do grego clássico, do grego ático, do grego jônico, não era bem falado pelos cristãos. Os cristãos eram rudes. Os primeiros discípulos de Jesus eram pescadores, gente ignorante. O conjunto plebe rude tomou por empréstimo do uso que se dava para os cristãos do primeiro século. Os cristãos primeiros eram ignorantes. Muitos escravos chegaram a liderar a igreja. Na igreja de Antioquia, pode pôr aí, produção, Atos capítulo 13, você vai ver que boa parte da liderança formada naquela igreja em Antioquia, uma cidade cosmopolita do primeiro século, tinham ali escravos, negros, desterrados, homeless, pobres. Está assim, na igreja de Antioquia havia os seguintes profetas e mestres: Barnabé, um judeu de Chipre, Simeão, chamado negro. Hoje em dia ele não teria esse apelido na igreja. Não teria esse apelido. Ele é de um país africano, Níger, um dos países mais pobres do continente africano, e certamente tinha uma cor bem forte. Eu nem sei como é que se chama essa cor hoje. Mas naquele tempo, no primeiro século, era chamado de pastor negão. O pastor negão. Lúcio, outro da África, desterrado, escravo, pobre, negro, possivelmente analfabeto, que vivia de favores de outras pessoas, ou maltratado por seus patrões. 2 africanos, 2 desterrados, 2 homeless, 2 escravos, 2 pessoas socialmente exploradas. Manaém, aí já dá uma levantada. Manaém, um homem, irmão de criação do governador Herodes, e Saulo, um judeu, nascido fora de Jerusalém. 40% da liderança da igreja, dessa igreja, da igreja que começou o movimento missionário ao redor do mundo, 40% da sua liderança certamente era constituída de escravos, de negros, de pessoas despossuídas socialmente, sem nenhuma influência social. Não fora Deus na vida dessas pessoas, continuariam sendo ninguém. Zé Ninguém, o pastor negão, e Lúcio de Cirene. Foi assim que a igreja começou. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo, escrevendo no primeiro capítulo, disse: repare, irmãos, que vocês, quando conheceram a Jesus, vocês não eram de nobre nascimento, vocês não eram importantes, vocês não tinham influência na sociedade.
No capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo recomenda: quem foi chamado sendo escravo, continue sendo escravo, porque aquele que fora escravo, agora é livre no Senhor. Aquele que foi chamado livre, agora é escravo no Senhor. A igreja do Novo Testamento é formada de pessoas que vêm da classe mais baixa da sociedade, pessoas não falantes, não estudiosas. Os estudiosos, pessoas bem falantes na igreja, só a partir do 2º século. Nossa origem é pobre. Nossa origem pobre socialmente, pobre intelectualmente. Pessoas despossuídas, pessoas que viviam na rua, pessoas sem nenhuma expressão social. Essa coisa do evangélico hoje querer mostrar-se forte com grupos políticos e bancada evangélica, isto é uma exacerbação que praticamente nega o cristianismo originário. Não estou dizendo que não tenha legitimidade, mas se você pensa em sobrepor-se ao outro, ou se você quer ganhar status, se você quer ganhar muito, se você quer morar bem, isso não faz parte do ideário do Novo Testamento, dos crentes. Os crentes eram conformados com pouco, com quase nada. O apóstolo Paulo, inclusive, recomendou: tendo comida para comer e veste para vestir, estejamos contentes. Nós fomos convencidos do final do século XIX para o XX que nós deveríamos ser socialmente importantes, que nós deveríamos falar bem e que os pastores deveriam ler o Novo Testamento em grego, latim e falar talvez uma terceira ou quarta língua. Mas isso não é verdade no Novo Testamento. Eu estou enfatizando isso porque hoje eu quero falar um pouco sobre como era a liderança da igreja no primeiro século. E qual é a importância disso para mim hoje, e espero que para vocês também. É que de vez em quando vocês querem encontrar um João Pedro na sua classe de escola dominical. De vez em quando você quer encontrar um João Pedro como líder do seu PG. De vez em quando você quer encontrar um João Pedro como líder do seu ministério. Você não vai encontrar João Pedros por aí, em toda a esquina. Não há João Pedros para cada classe de escola dominical. Não há João Pedro suficiente, ainda que essa igreja seja possuída e superpopulacionada em termos de João Pedro. Há João Pedro para todo canto aqui, né? Tem vários meninos aí com esse nome. Mas o que eu estou dizendo é que você não vai encontrar pessoas intelectualmente formadas, pessoas bem letradas, formadas em 2 universidades ou coisa que o valha, escritor, para ser seu professor de escola dominical, para ser seu líder de PG ou para ser seu líder de ministério. A verdade é que eu estou, com todo o respeito aqui, eu estou praticamente fora da curva. Estou praticamente fora da curva. A igreja do Senhor Jesus tem que ser liderada por pessoas normais, porque nós somos normais. Nós não devemos procurar pessoas espetaculares. Precisamos de pessoas que sejam orientadas por Deus para nos dirigir. Precisamos de pessoas que amam a Deus para nos dirigir e para nos liderar. Mas não vamos procurar um cavaleiro branco. Cavaleiro branco é aquele sujeito do Apocalipse que vence todos os inimigos de Cristo com uma cajadada só. Não há cavaleiros brancos para todo mundo. À proporção que nós vamos ascendendo socialmente, e a partir dos anos 70, 80 propriamente, entrar aqui na seara do Zé, a gente começou a experimentar um pouco de elevação social. Os evangélicos estão nessa camada que mais cresce socialmente. Por outro lado, a gente vai criando certas anomalias
na igreja do Senhor Jesus. Eu vou falar aqui só como exemplo. Eu fui ovelha do pastor Isaltino, colega dele, mas ovelha dele. O pastor Isaltino é um homem super erudito. Em termos de livros, escreveu 42. Eu não li a metade dos livros que ele escreveu. O pastor Isaltino falava com fluência, lia em hebraico, lia em grego e escrevia com uma fluência impressionante. Eu admiro a inteligência dele. Depois que o pastor Isaltino saiu da igreja do Lago Norte, onde eu fazia parte, foi difícil para aquela igreja achar um novo pastor. Muito difícil. Hoje no Lago Norte está o pastor Hércio, e a igreja do Lago Norte vai muito bem, graças a Deus. Tem crescido bastante, graças a Deus por isso. Mas acharam o pastor Hércio em Aracaju para vir para Brasília, porque em Brasília não tinha mais ninguém com o cacife para pastorear aquela igreja. Quando a terceira igreja ficou sem o pastor Júlio, ou sem o pastor Mateus, já foi difícil achar um pastor para a terceira igreja, e foram achá-lo em São José dos Campos, e trouxeram então o Gilberto. Quando a Memorial ficou sem pastor, eles não encontraram mais ninguém com a mesma capacidade do pastor Josué. Formado em doutorado em Hamburgo, com a tese Teologia Negra. Até hoje, a Memorial está sem pastor, e eles procurando alguém com doutorado, falante de alemão, que leia grego e hebraico. Não vão conseguir tão cedo. Eu só leio grego, não leio hebraico, estou fora. Mas eu fico imaginando, no dia que eu sair desta igreja, provavelmente uma igreja com este tamanho já coloque no currículo previsível do futuro pastor, que fale grego, hebraico, inglês, alemão, escritor, doutor. Nós estamos começando a pensar que liderança se faz com títulos nobiliárquicos. A liderança da igreja é feita de forma espiritual e não de forma nobiliárquica. Não é por títulos, é por capacitação do Senhor. Se você está esperando ter um líder bem formado, que saiba destrinchar o grego, provavelmente você vai ficar no ostracismo, porque não há pessoas muito bem formadas hoje para todas as igrejas que elas mesmas exigem dos seus próprios líderes. Mas veja você que com toda a formação que eu tenho, eu fui convidado para falar para um grupo de uma igreja no Riacho Fundo. Uns 2 dias antes de falar no congresso para aqueles irmãos, me telefonaram e disseram assim: pastor João Pedro, desculpe a pergunta, você é especialista nesse ponto? Eu disse: não sou. Ah, tá. Pastor João Pedro, você ficaria muito chateado se a gente dispensasse você? Eu disse: eu agradeço imensamente que você me dispense. Veja você, e aí eu pensei que só as igrejas do centro fariam grandes exigências sobre as pessoas que falam à frente, que falam em congresso, em seminário, simpósio, ou seja lá o que for. Não. A exigência agora chegou à periferia. Você é especialista? Esse critério daqueles irmãos e desta igreja
esse critério é mundano. Nós estamos vendo a liderança com olhos humanos. Estamos dando uma de Samuel, que quando foi escolher o novo rei, queria uma pessoa de, sabe, tanquinho, abdômen, tá ali, de atleta, que tivesse altura quase de um jogador de basquete, porque Samuel, quando viu o primeiro filho de Jessé, disse: certamente é este, alto, sarado, malhado, cabelo mais ou menos como de Rhodes, cortado levemente, estilo lenhador, com uma barba bem tratada, aparada, com maior esmero. Samuel se encantou por aquele menino. Foi necessário que Deus lhe aparecesse e disse, em hebraico, quer dizer, nananina não. Não é esse. Veio um outro, filho de Jessé, campeão de crossfit, na região da Palestina, tatuado, brinco na orelha. Ele disse, então é esse. Não é. E foi chamando o menino. Um fazia natação, outro fazia crossfit, outro fazia corrida de orientação, tudo atleta. Outro fazia karatê. O último fazia jiu-jitsu, como diria uma irmã, tá? Faixa roxa de jiu-jitsu. E Deus teve que dizer de novo, não é. E Samuel começou a duvidar que ele acharia a pessoa escolhida por Deus naquele dia. E ele perguntou para Jessé, diz uma coisa, não tem mais nenhum filho. E o próprio pai havia esquecido do filho, daí veio o filme, esqueceram de mim. E Jessé disse, não tem mais ninguém. E Samuel ficou mais apavorado, arregalou o olho e disse, tem certeza que não tem mais filho? Ih, rapaz, é mesmo. Tem um menino, não vale nada, está no campo, cuidando de ovelha. Disse assim, traz, deve ser ele. Quando chegou aquele menino, disse que esperto, está aqui, Samuel olhou para ele e disse assim, é esse, pode ungir. Irmãos, o maior de todos os reis de Israel foi esquecido pelo seu pai. Foi mandado para longe dos seus irmãos, porque uma vez ele encontrou com seus irmãos e um dos seus irmãos disse, lá vem aquele falante, cala a boca menino, porque ele sabia que Davi era muito enxerido, adolescente, assim, cheio das suas, assim, na moral, peito estufado, não sabe de nada, mas acha que sabe. Foi esse menino que Deus disse, ele é um homem segundo o meu coração. Eu estou contente com ele. Nós não podemos pretender escolher pessoas pelo dinheiro que tem, pelo carro que tem, pelo aparelho telefônico que usa, pelo modelo de barba, nem da casa onde mora, mas se Deus escolheu ou não. Mas temos que lembrar que de vez em quando Deus escolhe meninos queimados pelo sol, com tez tostada, cabelo, cada ponta tinha 3, cada fio. Deus escolhe escravos, homeless, pessoas sem expressão, conhecida mais pelo apelido do que pelo nome, pastor negão. Falava pior o grego, porque era estrangeiro. Essa coisa de querer, sempre na alta, no grego, forever young, é olhar a liderança da igreja com olhos humanos.
querer que Deus fique procustianizado em nossos modelos mentais e sociais. Deus, de vez em quando, gosta de nos surpreender, chamando aqueles que nós mesmos não chamaríamos, mas Ele chama, porque Ele não dispensa nenhum de nós. Nenhum de nós. Parece-me que Deus gosta de chamar aqueles que, por si mesmos, já se consideram incompetentes e incapazes. Deus chama Abraão, promete-lhe uma grande descendência, e a esposa desse homem que vai ser pai de uma grande descendência era estéril. Deus parece brincar com nossas impossibilidades ou com nossas possibilidades. Chama um homem para liderar uma nação de cerca de 2 milhões de pessoas, e essa pessoa era gaga, não gagá, mas gaga, mas quase gagá também, já de 80 anos, um velho. Eu quero ler com vocês, e quero que você leia, quero que você anote, quero que você faça alguma coisa com esse texto de Atos 14, 23. O apóstolo Paulo está na sua primeira viagem, e ele passa só em uma região. Quando ele volta, ele está com uma decisão difícil na sua vida. Há grupos de pessoas convertidas e precisam de liderança. Quem é que ele vai pôr à frente dessas pessoas? Em Atos 14, 23, está escrito: em cada igreja, há várias igrejas, há várias cidades, há várias localidades com novos convertidos. E agora a pergunta é: como é que vamos escolher liderança para essa igreja? Em cada igreja, os apóstolos escolhiam presbíteros, líderes. Eles oravam, jejuavam e entregavam os presbíteros à proteção do Senhor, em quem estes haviam crido. Não tinha pessoas bem formadas, não tinha tempo hábil. Da primeira vez que Paulo passara por esta cidade e até a sua volta, não tinha como ter pessoas maduras espiritualmente. Paulo teve que orar muito e pedir a opinião das pessoas, e pedir ao Senhor a opinião de quem deveria liderar aquelas igrejas. Irmãos, a maioria esmagadora no Novo Testamento das igrejas que são citadas foram pastoreadas por pessoas que não tiveram nome. Nós não conhecemos o nome de 40 líderes de igreja do Novo Testamento. Não temos 40 nomes. No entanto, temos mais de 100 igrejas citadas por cidades no Novo Testamento. Isto quer dizer que pessoas tiveram que ser alçadas, catapultadas, elevadas à categoria de líderes, sem as mínimas condições sociais que nós achamos importantes hoje. Nessas cidades de Listra, Icônio e Derbe, a situação era tão precária que Paulo teve que encomendar essas pessoas ao Senhor, dizendo: Senhor, cuida, porque nenhum destes aqui tem condições de liderar. Cuida. O texto é assim: em cada igreja escolhiam presbíteros, aqueles que iam liderar. Eles oravam, jejuavam e deixavam essas pessoas aos cuidados do Senhor. A única confiança de que a igreja não ia entrar em derrocada, que a igreja não seria derrubada, que a igreja ia existir, era que Deus ia cuidar de cada um dos seus líderes. Mas não tinham formação teológica.
Os seminários teológicos são só dos séculos XVIII. A igreja levou 18 séculos para criar seminários, para formar pastores que leem a Bíblia em grego. Eles tinham que confiar em Deus, que Deus ia cuidar das pessoas. Tinham que confiar que aquela igreja não ia acabar. Eles tinham que confiar em Deus, que essa igreja e o evangelho tinham que continuar crescendo, mas só pelo poder de Deus. Só pelo poder de Deus. De vez em quando, talvez isso não mais, mas eu participei de muitas discussões sobre formação de pessoas. Lembro-te assim, um padre leva 11 anos para formar padre. Vocês com 3 anos formam. E a gente discutia esse negócio e tal. Meus irmãos, temos que confiar em Deus acima de tudo, que a igreja é dele. E que ele vai continuar nos conduzindo numa boa caminhada, com pessoas normais, homens e mulheres, jovens e adolescentes e até crianças nos liderando. Não espere pessoas altas, saradas, malhadas, bem-falantes, bonitas. Segundo a descrição de Jesus pelo profeta Isaías, no capítulo 53, nem Jesus era bonito. Diz que não víamos nele nem beleza, nem formosura. Ainda que nós tenhamos um hino no cantor cristão que fale da beleza de Jesus. Mas a Bíblia diz que ele não era afeiçoado. Duvido que Jesus tenha, suscitado de uma moça em Jerusalém, naquele tempo. Provavelmente Jesus nunca tenha ouvido um assovio feito a açocapa, como diria Machado de Assis. Jesus passando pela rua, alguém por trás de uma janela soltava algo como... Não era essa. Assim, ainda que você tenha uma ideia michelangélica de Jesus, sujeito loiro, judeu não é loiro, olhos azuis, não tem olhos azuis, nariz bem formado de um italiano, isso é Michelangelo. Sinto muito quebrar suas expectativas. Daqui. Ele tinha nariz adunco. Meio caprichado, assim. Não tinha beleza. Deus não está muito preocupado com essas coisas. Ele está preocupado em usar você no seu serviço. Deus está querendo abençoar você para que, na sua fraqueza, o seu poder seja aperfeiçoado. Eu fico pensando como é que essas pessoas respondiam ao chamado de Paulo, dizendo: você vai ser o líder da igreja, você vai liderar esta classe bíblica, você vai estar à frente deste PG. Pode suspirar à vontade, mas se você estiver vivo, você vai liderar. Houve um tempo na nossa igreja que a gente dizia: se você está respirando, você já serve para fazer alguma coisa na nossa igreja. E era assim mesmo, era muito engraçado isso. Mas foi assim que nós chegamos, onde nós chegamos. É assim que nós vamos continuar sendo, porque esta é a igreja do Senhor. Igreja simples, funciona no grande grupo e nas casas. Igreja simples, sem muito balangandã, frufru. Não precisa. Precisamos de homens e mulheres, jovens e adolescentes, que se disponham a serem usados por Deus. Só isso. E Deus vai fazer do restante. Eles encomendaram ao Senhor. Ele disse: Senhor, cuida. E o Senhor cuidou. Anos mais tarde, Paulo passou nessa região e encontrou um jovem. Vamos para Atos capítulo 16. Em Atos capítulo 16, Paulo está passando na mesma região de Derbe e Listra, onde ele já passara anos anteriores, poucos anos antes.
Paulo chegou à cidade de Derbe e Listra. Em Listra, morava um cristão chamado Timóteo. A mãe dele era uma cristã. Ele era da raça dos judeus, mas seu pai era grego. Versículo seguinte. Todos os irmãos que moravam em Listra e Icônio falavam bem de Timóteo. Paulo quis levá-lo consigo. Paremos até aqui. Todos os irmãos falavam bem de Timóteo. Então você começa logo a romantizar o líder Timóteo. Lendo um pouco daquilo que Paulo descreve, Timóteo era um jovem muito tímido. Qualquer coisa chorava. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta para Timóteo, diz assim: eu estou lembrado das tuas lágrimas. Um jovem chorão. Jovem com uma saúde frágil. O apóstolo Paulo escreveu para ele: toma um pouco de vinho por causa da tua saúde, que é muito fraca. Um jovem extremamente tímido, ele disse: não se envergonhe do Evangelho, nem do Senhor, nem de mim, mas profundamente influenciável pelos outros. Tanto que ele tem que recomendar aos coríntios: se Timóteo for até aí, cuidado que ele esteja sem medo no meio de vocês. Escrevendo aos colossenses, disse assim: Timóteo é meu companheiro. Escrevendo aos filipenses: cuidem bem de Timóteo, honre a ele, elogie-o publicamente. Timóteo era assim. Esse era já um grande líder. Mas nós não consideraríamos Timóteo um grande líder. Mas Deus considerou Timóteo um grande líder. Foi fiel ao seu amigo Paulo para o resto da vida. Uma pessoa super elogiada. A diferença de um homem, de um garoto, um adolescente, início de juventude, fraco, tímido, chorão, doente. O que tem nesse menino? Era usado por Deus. Usado por Deus. Eu poderia, talvez, tentar traduzir Timóteo como aquele a quem Deus fortalece. Timós, Theos. Aquele a quem Deus ajuda, aquele a quem Deus fortalece, aquele a quem Deus empodera. Mas humanamente chorão, a gente vai seguindo aqui. Humanamente chorão, fraco, tímido, doente, com um pai que talvez nem fosse crente e tenha desenvolvido alguns problemas na igreja, tanto que Paulo teve que circuncidá-lo. O homem que Deus usa, a mulher que Deus usa, talvez não esteja dentro do seu parâmetro, mas está dentro dos parâmetros de Deus. É bom você prestar atenção nisso. E eu estou dizendo isso tanto para você se repensar, porque muitas vezes nós temos noção da nossa inadequação para a liderança. Não estou pronto, não sou capaz, eu não posso, eu não sei o quê. É melhor você se repensar e começar a se olhar pelo olhar de Deus na sua vida. Porque pode ser que Ele esteja desejando usá-lo ou usá-la poderosamente. Seria melhor você não se olhar pelos parâmetros como os outros olham você, nem como você se olha, mas como Deus olha você. Mas estou dizendo isso também para você começar a olhar o outro. Porque muitas vezes a nossa exigência sobre o líder, o outro, é muito grande. Vá com mais calma. Deus colocou essa pessoa lá. Ajude-a a ser bom líder. Eu imagino, é minha ideia, que de Derbe e Listra saiu o segundo líder, Lucas. Lucas não sabemos que tenha pregado nenhuma vez na vida. Talvez tenha, mas nunca tenhamos lido, conhecido que fosse um pregador. Lucas não era dado a viagens para arrumar coisas nas outras igrejas, como Timóteo foi. O que Lucas faz? Lucas escreve. Lucas é usado por Deus com a pena e um pergaminho ou um papiro.
na mão. Ele sabe escrever. Ele sabe que Deus o usa para escrever. Lucas foi usado por Deus para escrever um evangelho, Atos dos Apóstolos e as 13 outras cartas que Paulo escreveu. Paulo certamente sabia escrever, mas é provável que tivesse problema nas vistas. Escrevendo aos Gálatas, ele diz: veja que com grandes letras vos escrevi. Aos Colossenses, é assim que eu assino. Ele só assinava a carta, Lucas escrevia. Ele era amanuense. Paulo ditava, Lucas escrevia. Sem Lucas, nós não teríamos o Novo Testamento que temos hoje. Sem Lucas, não conheceríamos boa parte da obra do Espírito Santo na igreja. Sem Lucas, não conheceríamos a obra de Jesus por nós. Sem Lucas, sem Bíblia. Um rapaz de Derbe e Listra, sem muita expressão, como Timóteo. 2 homens que Deus usou, liderados por pessoas sem nome. 2 pessoas que não apareceram muito, mas foram tremendamente usadas por Deus. A igreja do Senhor Jesus terá que continuar nos próximos séculos, nos próximos anos, nos próximos meses, até Jesus voltar, por pessoas comuns como você. É melhor você começar a se repensar se Deus não está querendo usar você. É melhor você também repensar das pessoas que Deus usa, porque provavelmente você se sente inadequado porque você se cobra muito. E provavelmente você considera os outros líderes inadequados porque você está cobrando muitos dos outros. Só pense que Deus é poderoso para usar você como está usando a outra pessoa também. Nesta semana, nas próximas semanas, você vai ter muitas oportunidades de abençoar pessoas e de ser usado por Deus. Eu espero sinceramente que você não recuse o chamado. Não se preocupe com o seu preparo. Não se preocupe com a sua formação. Eu não comecei pregando com a formação que eu tenho hoje. Eu comecei pregando aos 16 anos de idade, de 16 para 17 anos de idade. Eu estava no primeiro ano do ensino médio. Não tinha feito nenhum curso universitário. Não tinha feito meu doutorado. Não tinha escrito nenhum dos meus livros. Não tinha participado de nenhum congresso internacional. E já com 16 anos e 17 anos, Deus começou a me usar para levar a palavra dele adiante. Qual é a sua idade? Qual é o seu problema de não ser usado por Deus? Que você não seja empecilho para Deus usar, porque eu tenho certeza que Ele quer usar você. Deus quer usar muita gente aqui. O que eu espero mesmo, que eu acho que é a esperança de Deus, é que você se disponha para ser bênção na mão dEle. O resto, Ele vai fazer por você. Que Deus abençoe você, que você tenha uma mente, um coração dispostos a serem usados pelo Senhor, para ser bênção na vida de outras pessoas. Essa é a história da igreja. É assim que a igreja foi formada. Foi assim que a igreja permaneceu durante 2000 anos. E é assim que ela vai ser, até o Senhor da igreja voltar. Deus abençoe você. Queria orar com você hoje. Queria pedir a Deus que você se dispusesse a ser usado por Ele para abençoar muita gente. Você pode colocar a mão no seu coração, não sei, talvez colocar a mão sobre o ombro de outra pessoa. Senhor Jesus, obrigado por recordar
o grande mistério que o Senhor tem a usar homens e mulheres fracos, pecadores, pecadoras, gente incompleta, mas gente tremendamente usada pelo Senhor. É isso que nos importa. Não estamos buscando pessoas que falem difícil, pessoas que sejam bem falantes. Queremos pessoas que sejam usadas por Senhor. Pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência de saúde, pessoas não muito formadas, mas pessoas bem formadas também, contanto que o Senhor nos use. Só queremos ser usados pelo Senhor. Que hoje à noite tenhamos pessoas aqui que se disponham mais e mais a serem usadas pelo Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus.